Você já enfrentou gigantes? Já teve que derrubar muralhas? Você já passou por situações que julgou impossível conseguir vencer, superar ou alcançar? Qual é o estado da sua alma nesse período de tantas informações onde é apresentado o coronavírus, a doença Covid-19 como algo aterrorizante, assustador, que tem matado milhares de pessoas ao redor do mundo, deixando o mundo em uma pandemia global? De que maneira você consegue enxergar? Analisando as informações diárias que são transmitidas por meio da rede de televisão, são tantas informações falando a respeito do coronavírus, que a característica que essa pandemia tem se mostrado para diversos países, como o nosso querido Brasil, é que é um grande gigante que é muito difícil de o abater. Que até então o que existe são incertezas, porque este gigante, por onde tem passado, tem ceifado a vida de milhares de pessoas. Lembrando que ainda dentro desse contexto de guerra, esse gigante continua a matar. E como você tem enxergado este gigante? Você é das pessoas que tem perdido a esperança na ciência, ou mesmo acreditando na capacidade da ciência desenvolver uma vacina ou uma medicação, mesmo acreditando de um lado, desacredita de outro, a ponto de permitir que uma angústia predomine a sua alma. Uma angústia lhe atormente dia e noite. Se você é cristão, se você não é cristão, se você é ateu, se você é um praticante de uma outra religião e que está sendo atormentado por este gigante que tem sido mostrado todos os dias na mídia, eu quero que você entenda primeiro como é que funciona a nossa mente. A palavra de Deus diz que da forma que a sua alma pensar, isso é. O problema é sério, é um problema sério. É um problema que mata muita gente, tem matado muita gente e poderá matar muito mais. É verdade. Isso são fatos que não podemos negar. Então, podemos dizer que o coronavírus, Covid-19, é algo pequeno, é uma besteirinha? Não, não é besteirinha. É algo grande? Sim. É algo monstruoso? Sim. É um gigante? Sim. Verdadeiramente é um gigante. A ciência está tendo dificuldade de prevalecer, embora, graças a Deus, vez ou outra a gente consegue ver o número de pessoas curadas ser maior do que o número de pessoas que estão morrendo. E isso é uma grande e boa notícia. Deixou de ser gigante o problema da pandemia do coronavírus? Não, não deixou. Mas eu quero deixar uma lição e quero extrair da palavra de Deus o que Deus deixou registrado para mim e para você a respeito de circunstâncias onde a gente se deparar com uma situação que, diante da nossa capacidade física, se torna gigante e difícil de ser resolvido, de ser solucionado.
A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 9 e versículo 23. É uma frase muito forte, pequena, mas muito forte. Eu peço a você que você abra o seu coração para que você possa entender a imensidão desta revelação, a profundeza, a profundidade desta revelação, destas palavras. As palavras que fala é o próprio Jesus que diz: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Essa frase aí. Tudo é possível ao que crê. Uma vez discutindo com outros teólogos a respeito desta frase, se tudo realmente é possível ao que crê, se tudo envolve o tudo, ou tudo é apenas algumas coisas e não é tudo ao pé da letra. E com um grupo de colegas teólogos, houve uma certa discussão e alguns acreditavam que não é exatamente tudo, como diz a palavra. Outros acreditavam que sim. Outros que não tinham certeza, tinham dúvidas. Porque tudo envolve muitas coisas. E talvez não seja realmente tão tudo assim como está escrito. Eu quero trazer para você a simplicidade da revelação e não a complexidade que nós, seres humanos, muitas das vezes causamos em um texto simples. Quando Jesus fala para o povo simples, tudo é tudo. Tudo é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo também tem a ver com o que nós vivemos, o que nós passamos. Neste período de isolamento social, você deve crer 100% na palavra de Deus. A sua fé não deve ficar baixa, ela deve ficar mais alta do que nunca. Até porque, cada dia, a nossa fé deve ser progressiva, deve ser decrescente, deve crescer cada dia mais. E não ser abalado, não se deixar ser abalado. Tudo é possível que crê. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 41 ao versículo 47. Tem uma história fabulosa, fantástica, que nos traz uma lição espetacular. Quero compartilhar com vocês. Está escrito assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu ao Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, né? Veja bem, Davi, um moço jovem, um pastorzinho de ovelha, não era guerreiro, muito menos general ou comandante. Não era nem guerreiro. Todos os guerreiros de Israel, no momento que estava sendo afrontado pelo povo filisteu, pela nação dos filisteus,
e se deparou com um gigante que causou medo em toda a nação, em todos os exércitos da nação, todos os guerreiros, todos os soldados, os mais valentes, estremeceram. Vem Davi, vendo aquela situação, ele diz: quem é que vai lutar com ele? Ninguém, porque todo mundo tremeu na base. Todo mundo ficou com medo. Davi, sem nenhuma experiência de guerra, ele disse: eu vou. Davi não tinha nenhuma experiência de guerra, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele mantinha uma comunhão com Deus, e essa comunhão era uma comunhão diária. A cada instante, a cada momento, os pensamentos de Davi estavam diretos ao céu, falando com Deus, enaltecendo, glorificando, agradecendo, pedindo, falando, como se fala com um amigo. Assim como estou falando com você por meio deste vídeo. Davi acreditava nas palavras de Deus. E o que fazia Davi acreditar? A fé. Veja, se nós formos analisar exatamente o que diz aqui, ó, um gigante veio, afrontou e amaldiçoou. Temos o coronavírus. Veio com uma força tremenda, causando terror, fazendo várias nações se curvarem, mostrando a fragilidade do sistema de saúde do globo terrestre e levando sim à morte a milhares de pessoas. Muita gente sente que está perdido. É uma ameaça à vida de várias pessoas, como uma ameaça à minha vida, ameaça à sua vida, ameaça à vida dos seus pais, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus avós. É uma ameaça. Não deixa de ser uma ameaça. O coronavírus está aí. Qualquer um de nós podemos ser vítima do Covid-19. Então, logo, é um gigante. Um gigante que tem causado medo, pavor a várias nações. A várias nações da Terra estão apavorados ou apavoradas com o coronavírus. E aí, diante desse caso aqui, no momento que o Filisteu amaldiçoa Davi, olha o que Davi faz. Olha o que Davi fala. Davi fala as seguintes palavras: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele fala, ele afirma que ele ia contra o gigante em nome do Senhor. De que maneira a gente pode tranquilizar o nosso coração? É falando acima de qualquer coisa, para dentro de nós, para nós mesmos, que nós estamos confiantes no Senhor. Que nós não tememos aos gigantes do Covid-19 ou ao gigante do coronavírus. Não. Porque como ele vem com ameaça de morte, nós nos levantamos por meio de oração e por meio de fé na palavra de Deus, indo em nome do Senhor. Devemos nos prostrarmos diante de Deus para abençoar a nossa nação por meio da oração mediante a fé, acreditando que o coronavírus será abatido, que esse gigante do Covid-19 será abatido em nome do Senhor. A nação, todos tremeram, até o rei. Aqui no Brasil, o nosso presidente não tremeu. No dia 5 de abril, fez uma convocação para que todos aqueles que acreditassem em Deus, em sua palavra, tivessem fé, fizessem um jejum em consagração para repreender essa peste do coronavírus e para abençoar a nossa nação. Muitos criticaram, mas os da fé
tomaram posse. Cada um jejuou na medida do seu limite. Cada um consagrou a nação a Deus, clamou a Deus. Muitos jejuaram 2 dias, 3 dias. Já vinham jejuando, já vinham se consagrando. E outros continuam a se consagrar e a repreender este principado que tem usado o coronavírus para causar terror, pavor e morte. E Deus tem honrado as orações daqueles que acreditam em sua palavra, daqueles que exercem fé em sua palavra. Afinal, está escrito, tudo é possível ao que crê. Ainda, no versículo 46, as palavras de Davi em direção ao gigante foi, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Ei, como é que Davi tinha tanta convicção que Deus de fato ia dar vitória a ele? O que garantia Davi? O que? Sabe o que a palavra diz? Fé. Exatamente isso. Deus não sussurrou nos ouvidos de Davi. Não há revelação disso. E eu também não acredito que tenha ocorrido. Eu acredito que verdadeiramente, genuinamente, Davi simplesmente confiou no Deus que ele acreditava. Mais do que todos de sua nação. Diante disso, o apelo que eu tenho para fazer a você é que você confie no Senhor. Nós, aqui no Brasil, o país considerado o maior país cristão do mundo, envolvendo católicos, espíritas e evangélicos, e todos aqueles que confessam de alguma forma acreditar no Senhor Jesus. Este, de fato, que acredita no Senhor, que acredita na sua palavra, tem o poder em suas mãos de repreender esta praga. Primeiro, usando a sua fé. Então, por isso eu peço a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que você não deixe a sua alma ser abatida com a maldição deste gigante. Assim como o rei Davi, nesse tempo, o pastorzinho Davi não deixou sua alma ser abatida pela maldição do gigante Golias. Não deixe sua alma ser abatida pelas maldições de previsões que os jornalistas têm apresentado na televisão. Não deixe sua alma ser abatida. Antes, fortaleça a sua alma com a fé. Fortaleça a sua alma com a verdade de Deus. No livro de Salmos 37, versículo 3 diz, confia no Senhor. Fazer o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É desta verdade que você deve ser alimentado. Tem muitas pessoas que estão passando necessidades. A palavra diz, confia no Senhor e fazer o bem. Se você tem recursos financeiros que possam ajudar famílias que estão passando necessidade de alimentação ou de alguma outra coisa, mas que você possa ajudar, não feche suas mãos. Agora é o momento de abrir as mãos. Abra a mão, abra o coração, confie no Senhor, faça o bem, alimente da verdade, se alimente da verdade. Porque quando você se alimenta da verdade, a sua fé cresce. Davi se alimentava da verdade. Imagine, um pastorzinho desafiou um gigante, apenas com alforje, com uma pedrinha. Foi a fé em Deus. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Deus conhece a sua fé. Ele sabe que você precisa de mais fé. E Ele quer te dar mais fé. Mas é necessário que você diga, Senhor, quero crer de todo o meu coração. Eu decido acreditar de todo o meu coração. Eu não vou permitir que nada, absolutamente nada, abale a minha comunhão contigo, a minha fé contigo, as minhas convicções em tua santa palavra. Se você determinar o seu coração, se você induzir o seu coração a
viver pela fé, o seu coração irá viver alegrias, momentos de felicidade que o dinheiro não pode comprar e nem que as informações deste mundo pode dar, muito menos as informações de pânico que a mídia tem proporcionado para os brasileiros, assim como para o restante do mundo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece a sua fragilidade. E por este motivo, Ele me usa para transmitir a você esta palavra. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, de confiança. Sabe por quê? Porque o gigante será derrubado. O Senhor está atendendo a prece dos seus servos. O Senhor está derramando sabedoria por meio de cientistas cristãos que estão descobrindo a vacina, o remédio. Deus, que é o Jeová Rafa, o Senhor que cura, Ele vai trazer a cura de todas as vias, pelo poder sobrenatural da fé e pela força de alguma medicação para aqueles que não acreditam e até mesmo para aqueles que acreditam. Porque Deus usa todos os recursos. Todos os recursos. E a eles deve ser dado toda a honra e toda a glória. Porque Ele é Deus. É da vontade de Deus que você tenha o seu coração tranquilizado por confiar nele. Porque Ele irá derrubar o gigante por você. Ó, Ele derrubou o gigante por Davi. Mas sabe por quê? Porque Davi usou a sua fé. Então use a sua fé. Deus trabalha com o ser humano por meio da fé do ser humano. A minha fé é minha, a sua fé é sua. Desenvolva a sua fé. Escolha acreditar que Deus está com você e que, em nome do Senhor, você já venceu o gigante chamado coronavírus. Davi venceu o gigante chamado Golias. E nós, nação brasileira, já vencemos, desde o momento que aplicamos o nosso coração a nos consagrarmos, a repreender esta peste, a clamar a Deus por misericórdia, por compaixão, por amor, e o Senhor já nos atendeu. Como Deus falou para mim? Não. Deus falou para você? Não. É acreditar pela fé, assim como o moço Davi acreditou. Por saber quem é aquele que está do seu lado. E quem é? É o Senhor dos exércitos. É do Senhor que é a guerra. Por isso, nós já vencemos a guerra contra o Covid-19. Amém? Você pode dizer um amém aí, você que está assistindo este vídeo? Diga amém no seu coração. Diga amém. É fé, meu irmão. É fé, minha irmã. Você que está com a alma abatida, tenha fé, homem. Tenha fé, mulher. O Senhor tem um chamado para você. E o seu chamado é para que você seja a luz do mundo. Seja um propagador da verdade de Deus. Esta verdade que faz gigante cair. Esta verdade que enaltece o nosso soberano Senhor da glória, o todo-poderoso Deus. O Deus que atende a nossa súplica, o Deus que atende a nossa oração. Que você comece a orar mais pela sua família, a dedicar a alma, a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, a vida deles nas mãos de Deus.
para que o Deus, por meio do seu Espírito, cele com seu sangue precioso, o sangue precioso do seu Filho Jesus. Deus te ama, meu amigo. Deus te ama, minha amiga. Deus te ama, Deus te ama. E Deus ama a nossa nação. Deus ama o nosso país. Por que o nosso Brasil é melhor do que os outros? É porque no Brasil existem pessoas de fé, de oração, assim como você. Obrigado por você existir. E você que ainda não tomou posse, eu aconselho, eu te oriento a tomar posse. Tome posse pela fé. Creia no seu coração, pela sua fé em Deus, pela sua fé em Jesus, pela sua fé na palavra de Deus, que tudo é possível ao que crê, que você já derrubou o gigante. Fale como Davi. Fale como Davi. Deixe a sua fé sair com toda a força do seu coração. E viva neste período de tempestade, de guerra, em paz. Por quê? Porque Jesus é a paz que nos basta. Se Ele está com você, você tem paz. Se Ele está comigo, eu tenho paz. Eu tenho paz, porque eu tenho Jesus. Vamos para frente. Vamos enfrentar esse gigante com a convicção que nós já vencemos. Assim como Davi mostrou que ao ir para a guerra já foi com a convicção que tinha certeza que o gigante já estava derrotado, que Deus já tinha dado a vitória. Deus já me deu a vitória. Deus já deu a vitória para você. Tome posse e acredite. Eu quero orar com você neste momento. Amado Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, ó Deus, que a Tua sombra, Senhor, a sombra do onipotente Deus, seja repousada sobre este servo Teu, esta serva Tua. Este homem, ou esta mulher, esta criança ou este idoso que está assistindo este vídeo. Que estas palavras que foram pronunciadas aqui, que foram propagadas aqui, Senhor, edifique o seu coração. Que entre no seu coração e que fortaleça a fé da sua alma. Que a sua alma entre em vigor, em alegria e em paz que o Senhor Jesus dá. Ó Jesus, que a Tua paz recaia sobre cada um dos Teus filhos. Que a Tua paz recaia sobre o nosso Brasil. Que o Senhor dê-nos cada dia a tranquilidade e a certeza que o gigante já foi abatido, que o gigante já foi derrotado, que nós estamos na guerra, mas com a plena convicção da vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre. Amém.